Meu parceiro, hoje nós vamos falar do episódio 3 da série de Gachakuta, o anime mais lixo dentre todos os animes mais lixos. Mas calma, não é no sentido ruim não. É porque o anime que acontece literalmente no meio de um lixão. E o episódio já começa com o Engine, o zelador, fazendo uma ligação para outro zelador, falando que ele tinha achado um cara muito talentoso. E o Rudo tinha sido levado para uma espécie de hospital para cuidar dos seus ferimentos e ver se estava tudo ok com ele. Afinal, ele passou por poucas e boas no meio do lixo. E em pensar que no Brasil é até comum ver pessoas vivendo e sobrevivendo no meio do lixo. Mas enfim, crítica social. O velho no hospital dá uma fumada no Rudo, falando que ele deveria agradecer o rapaz simpático que estava ali. Só que não, o velho nem sabia que ele tinha saído arrastando o Rudo pro meio do lixo. E além de tudo, se o Rudo tivesse respirado mais um pouco daquele lixo, a essa hora ele já teria batido as botas. O Engine tava até tirando uma com a cara dele, mas o Prota já tava puto. E do nada, na hora de ir embora, o velho fica bravo e começa a gritar, falando que na verdade o plot twist do episódio, ele é uma velha e não um velho. Mas tá. E o Rudo até agradece ao zelador pelos cuidados que ele teve com ele até agora, mas que ele não tinha tempo para mexer com essas coisas de zelador, afinal ele tinha que descobrir logo como voltar pro andar de cima. Mas o Engine diz que ele não entendeu nada até agora, e que as pessoas não iriam sair dando informações de graça por aí, porque aí nesse lugar não é assim que as coisas funcionam. Aí ele só mandou o menino calar a boca e seguir ele, seja lá para onde que ele tava indo. E então, depois disso, eles foram a um restaurante fazer uma boquinha. E o parceiro o zelador diz que o Rudo deveria estar com muita fome. Afinal de contas, depois dele comer aquele monte de lixo estragado, ele vomitou tudo de novo, né? E o nosso menino diz que achava que as coisas ali embaixo era resumido tudo a lixo. Mas ele estava enganado, porque na verdade eles têm cidades, eles têm coisas e até comida boa. Então o zelador, com a cara um pouco mais fechada, diz que vai dar a primeira lição para o Rudo. Ele fala que ali embaixo não apenas o lixo se acumula, mas também sentimentos e emoções negativas. E com o tempo isso vai se transformando em energia, fazendo com que aconteça vários fenômenos. Inclusive aquelas feras esquisitas que atacaram o Rudo lá no lixão. E essas feras aqui são chamadas de feras maculadas. Em geral, essas feras atacam todo e qualquer humano que aparecer na sua frente. Mas elas costumam ficar só lá no lixão. E em alguns momentos elas acabam vindo para a cidade e aí sim elas causam um estrago. E a parte mais bizarra é que as armas normais não funcionam contra aquelas feras, já que o núcleo delas é formado por emoções. No entanto, com aquelas luvas do Rudo, ele com certeza conseguiria lutar contra aquelas feras. Isso explica como ele conseguiu derrotar uma delas. E o zelador ainda usa como exemplo uma faca de um chefe de cozinha, por exemplo, que ele sempre mantém afiada e cuida bem dela, e também uma caneta de um escritor que sempre usa essa caneta nos seus livros. Geralmente esses objetos particulares das pessoas que eles cuidam por muito tempo vão gerando sentimentos e esses objetos começam a abrigar emoções. E esses objetos imbuídos de emoções costumam ser chamados como objetos personalíssimos, que são os objetos usados pelos zeladores como armas para enfrentar essas feras maculadas. Então a única coisa que pode derrotar essas feras são esses objetos personalíssimos. E enfrentar aquelas feras não era uma tarefa nada fácil, já que existiam poucas pessoas com a capacidade de usar esses itens personalíssimos. E o zelador então diz pro Rudo que ele também tem essa habilidade, ele também é um giver, como é chamado essas pessoas que têm esses objetos personalíssimos. E aqui nós temos a explicação mais completa de o que é um zelador. Na verdade, os zeladores são givers, pessoas que têm esses objetos personalíssimos que são responsáveis por eliminar essas feras maculadas. Eles usam esses poderes que eles têm para enfrentar essas feras e assim conseguir manter a ordem e a paz, cuidar dos lixos, assim como um zelador faz. E no final das contas, o Rudo disse que entendeu a explicação dele, mas ele quer saber se ele entrar para esse grupo de zeladores, ele vai conseguir a informação que ele quer sobre como voltar para a superfície ou para o paraíso. Mas o zelador
zelador diz que, pra ser sincero, ele não tem a menor ideia de como faz pra voltar lá pra cima. E nisso o Rudo já surtou, dizendo que ele é um canalha que está enganando ele o tempo todo. Esse Rudo é marrentinho também, viu? Molequinho brigão. Mas no final das contas era verdade. O zelador não fazia a menor ideia de como subir de volta lá pra cima. Mas o zelador ainda deixa no ar. Ele diz que talvez o patrão dele, o chefe dos zeladores, talvez tenha alguma informação de como voltar lá pra cima. Afinal, é um cara com muita experiência e sabedoria. E aí o Rudo percebeu que talvez ele não fosse ter outra escolha mesmo. Ele teria que acabar entrando pra esse tal grupo de zeladores. Aí do lado o Engin pergunta pro Rudo quem deu aquelas luvas velhas pra ele. E o Rudo diz que foi uma pessoa muito especial, que era praticamente o seu pai. No caso, era o Regto, né? E infelizmente essas luvas agora seriam as únicas lembranças que ele teria dessa pessoa. E o zelador diz que aquelas luvas até parecem velhas e podres e fedidas e esfarrapadas, mas que futuramente elas seriam uma arma muito poderosa nas mãos do Rudo. E que realmente dava pra notar que ele cuidava bastante delas, que ele tinha muito sentimento envolvido e muitas emoções envoltas naquelas luvas. E ele diz também que geralmente as pessoas não conseguem cuidar direito nem das próprias coisas. E já que aquela luva tinha uma alma, era bom que o Rudo continuasse cuidando muito bem dela. Na mesma hora o Rudo se lembra de quando ele conheceu o Reg. Afinal, aquelas eram palavras que ele também ouvia do seu antigo mestre. E quando o Engin percebe que ia virar um climão ali, ele já ia sair vazado. Mas aí o Rudo vem e agradece novamente por tudo que ele tem feito até agora para ajudá-lo. Daí o zelador dá um pacotão de dinheiro pro Rudo e ele pergunta se tá tudo bem ele ficar com aquilo. Aí o sem vergonha do zelador diz que não tem problema algum. Afinal, aquele dinheiro veio das roupas do Rudo que ele vendeu. E o nosso protagonista já tava puto de novo, dizendo que ia matar aquele desgramado. E o Engin, numa boa, fala: você não vai poder usar essas roupas por aqui mesmo, senão vai te causar problema. E fica por isso mesmo. Daí o zelador diz que vai procurar um treinador pra ele, que é aquele mesmo cara que ele já tinha feito um telefonema. E enquanto isso era pro Rudo ficar por perto. Mas de repente um gatinho malandro passou o furto no pacotinho de dinheiro do Rudo. E o gatinho tava fazendo ele comer poeira. Então, como ele não é besta nem nada, já pegou um pedaço de pau que ele achou ali do lado e foi correndo pra pegar o gato. Tirou o pau no gato. Piadas ruins. Mas enfim, do nada aparece um cara atrás do Rudo pedindo pra ele devolver aquilo imediatamente. E no meio que num mal entendido sem entender nada, o Rudo já fica bravo e diz que a grana era dele. Mas o problema de verdade não era o dinheiro, e sim aquele pedaço de pau que o Rudo pegou. Afinal de contas, aquele pedaço de pau era um objeto personalíssimo daquele humilde senhor. Então logo o Rudo já percebe que aquele cara também era um zelador. E spoiler, não só era um zelador, como era o zelador que iria se responsabilizar pelo treinamento do Rudo. E o mano diz que mesmo que eles se conheceram agora, já estava na hora do Rudo sentir o gostinho do seu bastão do amor. Ele mandou uns movimentos cabulosos e preparou um ataque bem na fuça dele, falando que quem rouba as coisas importantes dos outros tinha que aguentar as consequências. E nisso o cara já sabia que esse moleque era o Rudo, o cara que ele ia ter que treinar. E ele já não estava acreditando que a primeira lição que ele ia ter que dar pro Rudo era a de não sair por aí roubando o objeto das pessoas. Mas o Rudo explica que pegou o bastão enganado, que ele não sabia que tinha dono, ele só queria pegar o gato para devolver o dinheiro dele. Mas o cara tava para poucos amigos e pergunta se o Rudo não ganhou a educação dos pais. Nesse momento o cara era baixinho, mas ficou pistola, hein? E disse que não vai deixar nenhum babaca falar assim do Reg. Daí começa um flashback do Regto ensinando o Rudo como as pessoas devem se dar bem umas com as outras. E se por acaso ele se envolvesse em alguma confusão, ele deveria se acalmar e tentar entender como que a outra pessoa está sentindo. E nesse momento ele pensou: olha, se alguém roubasse minhas luvas, eu ia ficar bem chateado também. Então o Rudo vai e explica melhor a situação, o que aconteceu para aquele cara, e pede perdão por ter roubado o item personalíssimo dele. E o nome daquele zelador era Zanka. E ele até desativa o seu poder, dizendo que infelizmente foi realmente um mal entendido entre os dois. Enfim, o sensei Zanka dá as boas-vindas para o Rudo e diz que foi um grande prazer conhecê-lo. E aí o Zanka até pergunta pro Rudo qual que é o seu item personalíssimo, e o Rudo fala que provavelmente são as suas luvas. E do nada o Rudo já não estava entendendo mais nada porque que o cara estava sendo simpático. Daí ele lembra das lições do seu mestre sobre como agir
nesses tipos de situações. E o Regis sempre falava que o sorriso é uma forma muito boa de deixar as coisas mais tranquilas entre as pessoas. Aí, meu amigo, aí virou merda. O Rudo teve a brilhante ideia de dar um sorriso pra tranquilizar as coisas. Mas quando o Zanca olha pra cara dele, ele já pergunta que tipo de careta de merda era aquela. E o Rudo fica meio assim, mas ele acaba tentando mostrar os dentes pra fazer um sorriso um pouco melhor. O zelador já acha que ele tá tirando com a cara dele. E aí eles começam de novo. É uma briga pra lá e bate pra cá e corre pra lá. E enfim, a estratégia do sorriso não deu muito certo e eles começam a brigar de novo. E um bate pra lá, outro bate pra cá e corre pra cá e corre pra lá. E o Zanca acredita que o objeto do Rudo seja as luvas. E o Zanca já começa a se impressionar quando o Rudo consegue transformar outras coisas em armas. O que significa que o objeto personalíssimo dele não é somente as luvas, mas qualquer coisa que ele consiga tocar. E aí ele fala que faz sentido o que Engin tinha dito sobre o Rudo ser bastante talentoso. E o Rudo começa a desviar dos ataques do Zanca, e o Rudo tenta atacar o Zanca e fica aquela novela, um ataca o outro. E aí o Rudo pega um negócio e ataca o Zanca. Essa parte é legal demais da conta. E o Zanca fica bravo e fala que o Rudo não passava de lixo, até que ele foi checar uma manchinha que tava na cara dele. E quando ele foi verificar o que era aquilo na cara dele, ele já sentiu um doce aroma de fezes. Meu amigo, mas eu ri demais nessa parte. E o zelador tava surtado nesse momento. E o zelador tava tentando explicar ao Rudo por que ele tava tentando atacar ele com um desentupidor. Mas o Rudo não parava de atacar e não fazia ideia do que ele tava usando como arma. E agora até o Rudo tava confuso. Por que aquele valentão tava fugindo dele correndo como uma mariquinha? E rapaz, os idiotas ficaram nessa palhaçada de correr um atrás do outro pra lá e pra cá, parecendo Tom e Jerry por um tempão. Aí no momento o Zanca foi tentar desviar de um gatinho que tava no caminho, mas quando ele olha pra trás tinha uma fera raivosa correndo atrás dele com um desentupidor carimbado. E o resultado de tudo foi que o Zanca tomou um banho de Nutella. E nessa mesma hora o Engin tava passando de carro bem ali perto e assistiu tudo de camarote, só dando risada dos dois palhaços. E até brinca dizendo que, pelo visto, os dois já tinham se tornado bons amigos. E depois que a confusão toda passou, o zelador do bastão tava se sentindo um idiota porque tava todo lavado. E já o Rudo tava sem acreditar que ele tava usando bosta pra atacar um colega. Nisso o Engin fala que o outro zelador era um filho da mamãe, por isso que ele tava com tanto nojo. E nisso, quando o protagonista olha pra trás, ele sente que tem uma outra pessoa ali junto com ele. E se tratava de outra zeladora, que veio correndo pra ver o nosso prota quando ouviu falar dele. E fica uma situação meio esquisita no carro nesse momento, mas enfim, o Rudo fica todo felizinho. E enfim, meus amigos, continua no próximo episódio. E esse foi o episódio 3 da nossa série Gachakuta. E enfim, continua no próximo episódio. E agora, meus amigos, eu quero saber de você. O que você tá achando do anime mais lixo dentre todos os animes mais lixo? O anime Gachakuta. Deixa aqui nos comentários se você quer o próximo episódio. E se você chegou até aqui, significa que esse vídeo te distraiu pelo menos um pouquinho. Nesse caso, eu peço que você, em troca, se inscreva no canal, para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que eu postar. No final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo 2, para quem não assistiu ainda, e se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2 dessa série Gachakuta, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. E muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!